ativam a população em si, todas as pessoas, assim, né? Então, as pessoas que nasceram de 71 para cá já tem essa aura prata, né? As pessoas que nasceram antes não tem ainda, mas essa nave do GNA, ela ajuda, auxilia das pessoas conseguirem ter, como se fosse o seu DNA fosse bombardeado, né, por esses flashes de luz, né? Como fótons mesmo. Como fótons, exatamente. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão dos fenômenos anômalos do céu, porque me vem alguns que eu já tive oportunidade de visualizar lá no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul, que são de cair os cabelos, né? De deixar os cabelos em pé. Né, os fenômenos como, por exemplo, que você já deve ter muitos registros, né, como as caneplas, como as movimentações nos céus que acontecem, as naves que acontecem, é algo que cataloga muito também, né, Larissa? Muito. Nós temos muitas imagens, né, esses anos todos de Projeto Portal e Dáquila Pesquisas, a gente tem muitas imagens dessas movimentações do céu, né, o que acontece também, não só no Mato Grosso do Sul, mas o que acontece essas manifestações, inclusive nos estados dos participantes, né, dos associados, das pessoas que se envolvem com Dáquila, e o pessoal encaminha também, né, essas manifestações que ocorrem. Então nós temos bastante coisa documentada já durante, imagina, quantos anos já, né? Não, e isso está tão presente. Eu estava numa dessas lives aí de Ratanabá, o Elton estava apresentando umas imagens de naves na Ilha da Trindade, em 1958, cara, isso é muito tempo. Nossa, é muito tempo. Muito tempo, muito antes da gente estar documentando, né? Mostrando aí evidências dessa interação que eles acontecem, dos apontamentos que eles fazem no céu pra gente, né? Exatamente. Então, e é bem legal, porque muitas dessas manifestações, as pessoas observando, elas conseguem totalmente tirar essa ideia de, ou pode ser um avião, ou pode ser um satélite, né? Então, assim, o padrão é algo bem legal até de se falar, Carol, é o seguinte, até para as pessoas poderem observar isso em casa, né? Isso. O padrão é totalmente diferente, né? Você pode até observar o padrão de uma aeronave, o padrão de um satélite, né? Então, assim, ela vai ter uma intensidade, ela vai mudar a intensidade de cor dela. Então, se você ver, você vai ver assim, ó, se ela modificar a intensidade de cor dela, ela tá um pouco mais fraca e de repente ela fica um pouco mais forte. E se ela tiver essa mudança de rota também, e aí, né? Um satélite muda de rota e muda de intensidade de cor, uma nave, um avião, ele muda de intensidade de cor, ele vai mudar de rota, como que vai funcionar? Então, assim, se você tem esse padrão na sua mente, se você for parar em casa para observar o céu, você vai conseguir ver essa diferença, você vai conseguir notar, né, isso. Ou a coloração é diferente, ou pode ser um dourado, ou pode ser de uma outra cor, né? Então, nós temos também naves que piscam, como se fosse um flash de uma câmera, né? Como se fosse esse flash, ela vai andando, ela vai piscando. Então, são padrões que diferem do que a gente geralmente vê no céu, do que a gente tem como algo normal do céu, né? Então, se as pessoas observarem isso, elas vão conseguir notar e observar, né, o que é a nave e o que é um avião, o que é um satélite, né? Então, muitas pessoas olham para o céu, gostam, né, de procurar e ver se são curiosas, como curiosas. E a pessoa consegue visualizar essa diferença, né? Esse padrão diferenciado dessa movimentação. Na tua visão, qual o objetivo deles quando eles fazem esse tipo de exibição, de manifestação, né? Quando eles piscam, quando eles mudam a coloração, assim, tem algum objetivo de interação conosco ou de trabalhar alguma coisa em termos de população? Tem, com certeza tem. Ativam a população em si, todas as pessoas, assim, né? Então, as pessoas que nasceram de 71 para cá já tem essa aura prata, né? As pessoas que nasceram antes não tem ainda, mas essa nave do GNA, ela ajuda, auxilia das pessoas conseguirem ter, como se fosse o seu DNA fosse bombardeado, né, por esses flashes de luz, né? Como fótons mesmo. Como fótons, exatamente. Fótons, né, bombardeando e fazendo com que tenha essa mudança vibratória aí, né, de cada pessoa. Então, com certeza, sim, essas naves vêm agregar, a trabalhar o campo, né, a parte vibratória das pessoas para ajudar nesse sentido. Aí para você que está em casa, né, a Terra ela vive ciclos contínuos, né? Sim. É um bailar, né?
Marcos estava falando um pouco sobre isso, né? Como se estivesse Isso. num grande tecido se movimentando, né? Sim. E nesse movimento, ora estamos subindo, ora estamos Estamos. parados, ora estamos descendo, né? Que são as ondas moduladoras. Isso. Tu vê alguma conexão, assim, entre esse período... Aí vou pedir que você fale um pouquinho sobre esse período da onda moduladora, porque isso interfere em termos de visualização astronômica, Sim. e se essas interações deles se intensificam nesse período. Na realidade, as ondas moduladoras, né? Então, nós estamos num processo aí de ápice da onda, né? E nesse ápice da onda, estamos quase nessa fase da descida aí, né? Então, nesse ápice da onda, a gente tem como se fosse uma interação, assim, com uma realidade paralela, né? Então, assim, nós conseguimos ter esse banho de luz fotônica, nós estamos nesse ápice, estamos um tempo inteiro, assim, uma boa parte do tempo recebendo esse banho de luz fotônica, né? Então, isso possibilita um maior desenvolvimento de habilidades das pessoas, né? De Uma percepções, sensibilidade, né? de sensibilidade, exatamente. Então, pode ser que nesse momento as pessoas sintam, né, que elas têm uma percepção, alguma habilidade fica mais aguçada nesse sentido, porque tá nesse desenvolvimento, tá nesse banho fotônico, né? Então, é um momento de preparação importante, né, para nós, nesse momento, o máximo que a gente conseguir de desenvolvimento, de habilidade, né, melhor nesse momento. Então, daqui a pouco a gente começa a descida, né, e aí nessa descida a gente vai sentir assim como se a gente tá por exemplo, uma montanha-russa, né? Eu só tô pensando na coisa ladeira abaixo. A montanha-russa, né? Então, assim, você sente aquele frio na barriga, né? Então, você sente aquela sensação. Nessa etapa, já seria bem interessante, importante, por isso que é importante a gente absorver tudo que a gente puder nessa fase desse banho fotônico, essas preparações todas, porque nessa fase já não temos mais essa incidência desse banho fotônico, digamos assim, dessa intensidade dessa luz, né? Então, já é um momento diferenciado quando a gente começa a descer essa onda moduladora. As pessoas, eu vejo assim, por causa das notícias, de movimentação de terra, tremores, começou a onda moduladora negativa, é por isso que tá tudo ladeira abaixo. Então a gente não tá ladeira abaixo ainda, a gente tá no ápice do período neutro. Você sabe que você fez me lembrar sobre aquela tarefa, até falei uma vez num vídeo do Felipe, que foi um momento em que... É o momento... Conta pra gente. Eu vou contar então. É aquele momento que é o seguinte. Quando a gente tá nessa fase dessa onda moduladora, a gente tem um momento em que a gente fica um pouco perdido, assim, a gente não consegue... Né? Isso, desnorteado, assim, né? A gente não consegue raciocinar direito o que a gente tá fazendo, o que a gente vai responder, se tá certo, se tá errado. Então, você sabe que fazendo um paralelo do momento que nós estamos vivendo agora para uma observação geral da população em si, né? O que está acontecendo, as informações que estão chegando, as pessoas estão conseguindo absorver aquelas informações ou não, ou elas estão ficando mais confusas ainda com aquelas informações que a mídia está passando, e a gente consegue fazer um paralelo com isso, porque nesse momento teve uma atividade, né, que nós estávamos na fazenda, e nós estávamos num treinamento com o Bilu, e ele... colocou assim uma etapa em que eu tinha que... Me colocou sob essa força, digamos assim, né? Desse momento, dessa onda moduladora no ápice. Então, você fica como se fosse num tempo zero. Você fica numa realidade zero, assim, né? Então, é mais difícil, tem mais dificuldade, às vezes, para poder responder alguma coisa, né? Então, assim, ele fez isso para que a gente conseguisse ter uma noção do que a gente estaria vivendo nesse momento. Então, a gente observando a população, a gente consegue ver assim, essa situação, né, das pessoas às vezes estarem, né, sem saber o que fazer, sem um foco na vida, sem um sentido. A gente tem um número tão grande de pessoas hoje em dia com um estado de depressão, né, e que por muitas vezes isso atrapalha muitas pessoas, né, então é bem difícil, assim, né, essa situação que a gente vive hoje em dia, né, as pessoas nesse sentido, né, de população, mas os caras né? não param, né? Porque não param. Aí uma coisa super legal, né? O MDPL é uma das tecnologias de ativação que a gente tem disponível, né? Isso. Que a gente tem disponível. E ela chega, inclusive, para as pessoas em casa, através das transmissões. Exatamente. Agora subiu o percentual? 60%. A gente começou em 10%.
Nossa, Então, a muito gente bom. vai vendo um pouco dessa aceleração do ápice através desse tipo de tecnologia. Por isso eu perguntava sobre as ativações que acontecem no céu. E convido vocês, especialmente os céticos, como eu fui um dia, que olhem para o céu. Porque essas ativações, elas estão acontecendo nesse momento. E parece que existe uma aceleração mesmo. Inclusive, o MDPL, ele acabou sendo mais uma evidência para mim. Porque eu me lembro, assim, quando vocês começaram os jogos de futebol, Larissa colocava até faixa, assim, uns troços de Amazônia, assim. É verdade. Olha, foi lá em Minas Gerais, né? Foi lá em Minas Gerais o início. Os primeiros duelos eram em 20%, depois 40% de MDPL. Para quem estava presente, não chegava para ninguém em casa. Exatamente. A gente assistiu a última exibição do MDPL em 510% para quem estava em campo. Imagina, olha a diferença. 60% para quem está em casa está recebendo mais MDPL do que vocês recebiam quando tudo começou. No início. Então, existe uma aceleração dos nossos parceiros, assim, para preparar para algo que está por vir, né? Com certeza. O MDPL é algo, assim, muito interessante, as forças, né, que a gente tem do MDPL, e elas ajudam muito nesse sentido do magnetismo, né, das pessoas, das habilidades, do desenvolvimento, né? A gente fica sob aquela força durante aquele momento do MDPL do futebol, né? Então potencializa muito nesse sentido. As pessoas que estão em casa assistindo já têm, né, esse benefício também. Não conseguem estar lá por muitas vezes, mas tem esse benefício em casa também, né? Então, quanto mais movimento as pessoas estiverem em casa, também legal, melhor, né? Para essa absorção aí do MDPL. E realmente, no início nós tínhamos um percentual bem pequeno. Eu acho que esses avanços que vão acontecendo parecem realmente nos preparar e nos colocar mais atentos no céu, porque essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar muito enfaticamente, talvez nessa live, trazendo você, que as pessoas comecem a olhar atentamente para os céus, não esperem que um documentário chegue para explicar a elas tudo. Façam esse movimento que você fez, né? De começar a fazer os registros, que foi o que movimentou o início da nossa conversa aqui. Que vão lá, mexam no site de Dáquila, mandem coisas, mas na medida que tem certeza, observa coisas nos céus que são muito interessantes, observa trechos de caminho, contos, né, que são tratados como lendas muitas vezes. Isso. E que na verdade não são. Exatamente. Não são fenômenos que têm acontecido e que na minha percepção, parece que eles estão se tornando cada vez mais evidentes, cada vez mais intensos, para tentar juntar o Lé com o Cré num momento em que, em função da onda moduladora neutra, as pessoas estão um pouco mais desnorteadas e desatentas. Exatamente. Então, isso que você falou, Carol, sobre a pesquisa, né, de pesquisar, de ir atrás, como a gente falou, muitas pessoas têm essa vontade, querem, né, ir atrás, têm essas dúvidas, né, ou querem observar. A gente tem como pesquisar hoje em dia em casa, né? A gente tem Assim, não precisa esperar que saiam as coisas prontinhas, entende? Sim, as pessoas têm essa condição. Assim como muitas pessoas estão nos ajudando, indo atrás e passando informações sobre o Piabiru, né? Então, as pessoas que querem, que gostam sobre esse assunto, né? Podem pesquisar, observem, né? Como eu falei antes, a questão de uma câmera fotográfica ou de um celular com um potencial aí bom de zoom, vai conseguir observar durante todos os dias, naquele mesmo horário, né, aquelas informações. Será que eu sei utilizar uma bússola? Será que eu sei utilizar um celular? Como é que eu faço para tirar foto? Né? Então, tem muitas informações na internet e foi assim que a gente foi desenvolvendo. Uma questão que a gente estava conversando aqui antes da live é aquela... o pessoal acha que as informações vêm prontas, né? Então, na realidade, não é assim. As informações são passadas, existe esse foco, né? Existe essa informação. E precisa ser buscado um jeito de se fazer, de ter aquela informação para poder ser divulgada, de documentar o que está acontecendo. Então, tem que ir atrás, né? A equipe tem que ir atrás. Nós temos que nos mexer e ir atrás, né? É um movimento, né? Toda vez que a gente está em movimento, a gente está tendo oportunidade sempre de muitas coisas, de conversar com pessoas, de conhecer novos lugares, né? De descobrir novas coisas. Então, o movimento é importante, né? Estarmos sempre nessa movimentação. Então, quem quer, gente, pesquisar, procure, né, uma forma, faça a sua documentação, faça o seu relatório, faça o seu artigo, né, das coisas que você tem observado, celular, uma máquina fotográfica, ou as pessoas às vezes têm até telescópio em casa, né, auxilia muito nesse desenvolvimento aí.
Maravilha. E assim, beneficiar desse período em que a gente recebe uma fotonização diferenciada, porque isso contribui para a nossa clareza mental. Se você gosta do nosso trabalho aqui, primeira coisa, se inscreve no canal. O segundo é, a Larissa é uma referência em pesquisas de Dáquila, mas eu quero complementar o conteúdo dela primeiro com uma informação sobre o paralelo 19 do Marcos Rigo. Vai dar uma sintonia boa com a informação. E o segundo, vai para a live dela na íntegra. Além desse conteúdo, ela falou muito mais.